Quais são as estratégias para a gente superar a procrastinação e manter o foco? Enquanto a Lu está preparando aqui o outro quadrinho. Acho que não é esse quadrinho, não. É muita questão que eu já trouxe, são crenças, tá? Ninguém procrastina porque quer. Na verdade, o que você tem são sentimentos, emoções que te fazem procrastinar. São sentimentos. Então, assim, qual a estratégia para eu vencer a procrastinação? Vou ser muito sincera, faça método CIS. Você tem que fazer método CIS. O que é o método CIS? É um curso, uma imersão de inteligência emocional, um curso de reprogramação de crenças, que inclusive vai acontecer ano que vem mais de 6 vezes aqui em Manaus. Esse programa vai para o ar em 2025. Então, ele vai acontecer esse ano de 2025. 6 vezes. Aqui em Manaus? 6 vezes aqui em Manaus, semi-presencial. Paulo não vem, o Paulo está fazendo semi-presencial. Semi-presencial, como ao redor do mundo todo. Mas, brincadeiras à parte, e não é brincadeira, faz o método CIS, ninguém procrastina porque quer, tá? Como o exemplo que eu dei ainda há pouco, de dizer assim, não é essa não, tá? Eu quero um mapa. Você pede dela. Pede dela o mapa. Essa aqui é a matriz de produtividade. Porque esse aqui é específico do assessment. O que acontece? As pessoas pensam assim, eu procrastino, eu retardo, eu nunca termino o que começo. Isso tudo são emoções. Isso tem muito a ver com o perfil comportamental também, né? Isso tudo são crenças. Ausência de validação na infância, o excesso de validação, abandono, rejeição. Se a pessoa tem uma crença de rejeição, ela vai procrastinar para que ela se sinta rejeitada no final de tudo. Então, assim, não é racional procrastinação. Eu posso dizer o seguinte: mantenha-se motivado, seja grato, tenha um passo a passo de planejamento, mas não se muda, não é racional. Procrastinação não é algo racional. Ninguém procrastina porque quer, porque se fosse racional, ninguém ia procrastinar. É muito interessante que o Pedro Bial, eu sempre faço referências porque a gente aprende do caminho com as pessoas, né? E o Pedro Bial, ele diz assim, quando você ama uma coisa e quer fazer uma coisa, a noite vira dia, o dia vira noite. Então, quando você encontra a sua paixão, e para você encontrar a sua paixão, você tem que saber quem é você nessa história toda, nessa jornada. Sim. Não existe procrastinação. É porque não há racionalidade. Sempre lembre disso. Ninguém procrastina porque quer. Existe uma emoção que faz você procrastinar. Só o medo de fracassar. O medo de fracassar, até o medo do sucesso, tá? Tem pessoas que têm questões com os pais e eu não quero, inconscientemente, ter mais sucesso que os meus pais. Então, eu procrastino. Eu estou falando de um caso real que eu já acompanhei. É mesmo, Então, eu me saboto, a pessoa se sabota para dizer assim... Mas ela não está se sabotando conscientemente. Não. Ela procrastina e no final, quando nós estamos vendo assim... Não posso ser melhor que meu pai. Eu tenho que ser menos. Nossa, que louco. Então, é por isso que eu falo assim, tá? Qual é a estratégia? Se posiciona, metas claras, vai... define horários, mas se você não mudar a emoção, nós estamos falando para um fumante assim, para de fumar. Ele sabe. Que ele tem que parar de fumar. Ele sabe, ele tá escrito na caixa lá que faz mal, que prejudica, ele já sabe disso. O que faz ele fumar? Emoção. Então é por isso que não é tão literal assim, tão racional dizer, para de procrastinar. Existem estratégias e aí sim eu convido você para fazer o método CIS, para que você possa conhecer a você, reprogramar suas crenças, porque só assim realmente você vai parar de procrastinar.